Eu gostaria de continuar com vocês neste culto, quem sabe fechar a nossa série sobre neurose, que estamos já de 11 a 12 cultos apenas falando sobre este assunto. E preparem as escrituras. Quem não tem Bíblia aí, tem duas aqui no jeito, prontinha para ser usada. Tem essa aqui, letra grande, para vocês que estão ficando velhos. Eu ainda leio sem os óculos. Consigo. Bem, então nós vamos usar as escrituras ao longo desta curta palestra aqui. Vamos levar e cobrir várias escrituras, porque estamos chegando já no fechamento da nossa série, sobre neurose. Até agora, em nosso estudo, nós descobrimos que a escravidão é um resultado de uma influência que começa com a ansiedade. Termina o diabo te levando a uma escravidão, mas inicia-se com ansiedade. Jesus nos advertiu, dizendo: não esteja ansioso ou preocupado com os cuidados da vida. Preocupado, ansioso com o dia do amanhã. Estudamos tudo isso com detalhe durante estes 11 ou 12 cultos. Satanás, ele traçou um plano, ele armou o laço, lançou uma armadilha para cada uma pessoa em todo o mundo nesse tempo do fim. E este laço, ou armadilha, está sob o disfarçado de economia. Ele sabe que as pessoas têm que ganhar a vida. As pessoas têm que ganhar a vida. Ele soube isto desde a maldição que foi colocada sobre o homem por sua desobediência lá no jardim do Éden. E, na verdade, ele foi responsável, o diabo foi responsável por esta maldição que foi colocada no homem. E em seguida, quando esta maldição foi lançada sobre o homem, ele se aproveitou desta situação e manipulou o homem. Para ficar então escravizado nisto. E aí vem as preocupações sobre o dia a dia. A ponto dessa preocupação tirar a atenção do que Deus está fazendo hoje. E você se foca mais na tua vida diária. E observe, estamos tratando, lá a queda foi por descrer na palavra, porque se eles tivessem realmente crido, eles não teriam pecado. Pecado é incredulidade. A mesma coisa é hoje, isso se repete outra vez. Então ele sabe que tirando você o ouvir a palavra, como que a semente vai germinar em você? E não foi o que Jesus disse na parábola do semeador? Que uma semente caiu em determinado local e ela não conseguiu se sobressair porque os cuidados da vida abafou. Os cuidados da vida. Então eu creio que mesmo nos repetindo algumas coisas, sempre estamos levando o nosso entendimento a compreender realmente como essas coisas acontecem, qual o processo disso. E assim nós vemos que o homem teve que começar a trabalhar para viver. E é neste ponto que Satanás fez a sua decisão de usar a maldição de Deus, a maldição que Deus colocou em cima do homem, contra o homem, a fim de levar o homem debaixo de uma influência. E isto começa com a ansiedade. Hitler fez a mesma coisa? Sim, senhor. Ele prometeu ao povo uma vida melhor. Eu disse isso há 3 cultos atrás. Ele prometeu ao povo uma vida melhor. Ele prometeu 2 carros na garagem, 2 galinhas em cada panela. Os discursos de Hitler e as massas era aprovada, viu? E quando ele teve a atenção das pessoas e teve o povo sob sua influência, ele então iniciou a perseguição aos judeus. E o que é que acontece? As pessoas apenas viraram as costas para os acontecimentos. As pessoas viraram seus rostos e não se envolveram, porque, afinal, olha o que ele está fazendo por nós. Olha o que ele fez por nós. E fecharam os olhos às suas atrocidades. E assim nós vemos que a influência que Satanás exerce sobre o povo faz a mesma coisa. Primeiro, cega-lhe o entendimento
com a prosperidade material, mesmo que seja para adquirir uma caneta a mais, uns trocos a mais. Bem, em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 14 a 17, você conhece, lemos 2 vezes isso nesta série, nós vemos que o espírito predominante nesta época é que o homem está tão consumido com o material, com o adquirir posses, que ele fica cego à sua condição espiritual. Não sabe que está miserável, pobre, cego e nu, porque a preocupação está com esta vida. Aprendemos nesta série também que, de acordo com Lucas 21, versículo 31 ao 35, onde tem uma citação ali de Jesus, é mostrado que os cuidados desta vida será um laço que vai prender totalmente o mundo inteiro. Jesus falou ali, quer ver como está? Lucas 21. E foi dito que aqueles que fossem apanhados por este laço, eles não conseguiriam permanecer de pé diante do Filho do Homem. Agora, claro que isto se cumpriria de forma cabal, justamente no tempo quando o Filho do Homem manifesta-se na terra, entre Filho de Deus e Filho de Davi. E você sabe que é uma manifestação no fim de Laodiceia, quando Deus desceria à terra e usaria um homem, e usaria uma carne. Então você veja, Jesus disse que isso seria um laço a ponto das pessoas não conseguirem ficar de pé diante do Filho do Homem. Eu sei que vocês já encontraram, então deixe, porque eu estava falando enquanto vocês já estavam procurando. Mas aqui está Lucas capítulo 21, versículo 31. Vamos ler rapidamente isso aqui. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós. Agora é o momento de falar diretamente conosco, né? E olhai por vós. Não aconteça, e você sabe que aqui eu sempre paro um pouco para deixar isso mais claro. Cuidado com você mesmo, para que não aconteça. Então, leia do jeito que está na Bíblia enquanto você escuta a minha voz e veja a diferença para ver se você entende melhor. Tenha cuidado com você mesmo, para que não aconteça que as vossas mentes se carreguem de glutonaria e de embriaguez. Esteja apenas preocupado com comer e com beber e fique embriagado com esta beleza que o mundo diz que você tem que ter, que é bonito, que é bom, que é colorido. Você fica em estado de embriaguez, a ponto de não conseguir discernir o que é de melhor para você. E dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos que habitam na face de toda a terra. E você vigie, seja vigilante, pois em todo tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar que este laço não te apanhe, que esta carapuça não se feche sobre você. Todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Se pegarmos estas palavras e destrinchar dentro dessas questões doutrinárias, você diz, meu Deus, a Bíblia tem se tornado uma nova Bíblia depois disso para mim. Pois bem, aqui é dito que os cuidados desta vida será um laço que vai prender totalmente todo mundo e as pessoas não conseguirão ficar de pé na presença do Filho do Homem. Ou o ensino, a doutrina, a mensagem que o Filho do Homem veio trazer para nós, porque a mensagem é Deus mesmo que desce do céu como um alarido. E o William Brandt disse que é a mensagem. As pessoas estarão focadas em outras coisas e não conseguirão encontrar a realidade disto. Elas podem dizer que isto é a verdade, que isto é a pura verdade, porém isso nunca se torna uma realidade para elas, porque estão com o binóculo desajustado. E assim temos encontrado até agora em nosso estudo, que Satanás usou a economia e o estilo de vida como uma armadilha para pegar as pessoas, não só pegá-los com a guarda baixa, mas usar
usar isto realmente como um laço e deixar as pessoas focadas em algo errado, assim como fez com Eva no Jardim do Éden. E isso então, porque é o que ele arquitetou desde o início fazer. Se ele conseguiu fazer isto com os anjos, ele então disse: eu farei a mesma coisa com os homens. E o mesmo que ele fez com os anjos, tirando a atenção deles, o foco deles. Porque qual era o foco dos anjos, ao final de contas? Falamos isto 2 cultos atrás. O foco dos anjos era adorar. E para a adoração, eles seguiam a Lúcifer e Miguel, que era Cristo. Os dois que levantavam os anjos em adoração ao Deus Todo-Poderoso. Lúcifer, então, conseguiu tirar o foco dos anjos para a adoração a Deus Todo-Poderoso e trouxe ele sobre uma influência. Influenciou. Ele fez a mesma coisa com o ser humano. Ele fez isto para Eva e, ao fazer isto, tirou-a da proteção, de atrás da proteção da palavra de Deus. E uma vez que ele fez isto, ele plantou nela sua semente. E a semente que ele trouxe, você sabe, morte. Isto no natural, quando veio Caim, a descendência da serpente. No espiritual, quando ele te tira o foco, ele implanta você então sua influência e começa a gerar dentro de você incredulidade na palavra de Deus. Tudo que está nesta palavra e na mensagem, você encara como algo histórico. Apenas isto. Como algo histórico. E não como uma realidade a ponto dela ser vivida em você, através de você. Assim vemos como esta influência dos cuidados da vida começa a nos tirar o foco de Cristo e nos levar a um lugar onde você fica sob uma influência errada, e tudo por causa de nossa ansiedade sobre as coisas que podem acontecer e sobre os cuidados desta vida. Começa-se com esta ansiedade, a qual te leva exatamente para uma compulsão. Agora, há uma coisa, eu não vou mais entrar agora, apenas vou citar em um momento ou outro, mas nós não vamos mais estudar os detalhes destes 6 características ou atributos da neurose, que é o mal que assola todo o planeta Terra, disse William Brandt. Nós estudamos cada um deles e usamos a definição de Webster. Inclusive, eu peguei a biografia de Webster e passei para vários de vocês aqui. Agora, existe uma coisa que Webster trouxe acerca da neurose que eu ainda não falei aqui. Ele enfatizou algo e eu não citei até o momento, porque o foco estava em estudar estas 6 características. Não é? Porém, há uma 7ª característica da neurose. E a última coisa que ele disse sobre a neurose é que ela acabará por trazer conversões. Conversão, esta é a palavra. Esta é realmente a 7ª característica, o atributo que sabemos que a neurose causa. Começando por ansiedade e descendo para a parte mais profunda, compulsão, até chegar em obsessão, que já é possessão demoníaca, e te levará ao medo, fobia, e o medo, se você está com medo, porque você já parou de acreditar, você já não confia, sendo que sempre que Deus entra em cena, e o anjo de Deus chega em cena, ele diz: não temas, não temas, o amor expulsa todo medo, no amor perfeito não há medo, mas o diabo leva a pessoa a isto, a chegar a temer, a parar de acreditar, de confiar. O que é realidade se torna algo impossível, pode não ser para mim, e vai ver que eu estou perdendo meu tempo, sei lá se eu sou eleito, e assim sucessivamente. E por outro lado, quando se sabe Deus está presente, Deus desceu à terra, as pessoas, ao invés de entregarem suas vidas com total confiança e chegar com confiança perante o trono da graça, começa a temer, a ter medo, porque acha que Deus veio foi para castigá-los, não é? E se você pensa que Deus desceu para castigar-te, então você diz: que tipo de pessoa sou eu? Não sou filho. Porque que castigo Deus traria para seus filhos? Nesse tempo do fim, ele veio te trazendo, eu diria, a Escritura.
a escritura da tua posse, da tua herança. Porque ele já desceu, foi com o livro aberto para te mostrar tudo o que ele quer que você saiba. Então não é tempo de termos medo, é tempo de estarmos acima de covardia, de timidez com relação a estas coisas de Deus. Por que será que temos... Eu nem vou entrar numa coisa aqui que eu pensei, deixe quieto. Ok, vim conversando com o Ronaldo algumas coisas e agora eu lembrei disso, mas deixemos passar. Pois bem, quando chega nesta parte, você sabe que o 7 é o número de conclusão. Conclusão. E claro que a neurose ela tem que concluir seu ciclo, não é? Então, uma vez que ela te leva à fobia, você chega na depressão, onde já não como mais, já não se alimenta mais. Várias desculpas é dado. Estou com fastio, não estou me sentindo bem, hoje eu não vou, e não tenho tempo. Lê a Bíblia, lê a mensagem, aonde? Não, isso aí eu já aprendi, já ouvi essa gravação, já sei disso, já sei daquilo. E você terá todas as desculpas porque a depressão te leva a isto, a não comer. Por quê? Porque o irmão Branham disse que este problema mental que viria sobre toda a Terra, a neurose, todos se tornariam neuróticos, ele disse que era por causa de alimentos híbridos e as tensões nervosas, as preocupações. Agora, se o alimento que está sendo ingerido está causando mal para o corpo, e o William Branham disse isso também causará problema em nossas células, no nosso cérebro. Veja, então se você deixou de comer, se tornar um anêmico, ou está comendo um alimento estragado, causará o mesmo desastre, a mesma desgraça. Então, nesse estado de depressão, as pessoas param de se alimentar. Já não sentem, porque o alimento, na verdade, dele você não apenas extrai proteínas, vitaminas, sais minerais, todas estas coisas. Você também extrai prazer. Quando você come. Vê? Se toda a comida que você colocasse na boca tivesse gosto de terra, você ia comer o quê? Mas por que será que temperamos, colocamos sabor agradável? Porque existem peças, órgãos em nosso corpo que tem este lado, sente bem, esse bem-estar. A mesma coisa de mulher quando come chocolate. Aquilo dá até uma carga não é adrenalina, é outro nome que diz, eu não sei, endorfina, não sei como é que é, e dá um bem-estar tremendo. Então, a comida também tem que te dar prazer. Agora, quando uma criança está com fastio, e ela não sente nenhum prazer em comer, e a mãe vai e coloca na boca, e ela tira para lá, e embucha para cá, e cospe fora, não adianta, ele não está causando nenhum prazer para essa pessoa. A mesma coisa do lado espiritual. Se uma pessoa passou por estas fases, porque as preocupações da vida, as tensões nervosas, a ansiedade, na correria do dia a dia, levou ela a passar por estas fases dos atributos da neurose, a ponto dela chegar nesse estágio de depressão, ela vai querer comer o quê? Não sente prazer na lei do Senhor, e por isso não medita de dia e de noite. O máximo que pode fazer é marcar ponto, é ocupar espaço, é ocupar os bancos, ou marcar presença para dizer, vai entrar aqui. Aquela coisa social, entendeu? Social. E assim sucessivamente. Vou te falar, a vontade é não fechar essa série, é continuar, porque tem muita coisa que nós poderíamos extrair disso ainda. Mas ok, se chegar nesta parte da depressão, em seguida vem a desassociação. É onde separa-se, não quer ficar junto, porque a pessoa que está com a depressão, ela se isola, quer ficar deitada, quer ficar só, não procura se juntar, não procura ter companheirismo. É um desassociado, a pessoa por si própria não quer se juntar, e aí mostra várias desculpas. E como a pessoa já não está com a sua mente legal, vamos dizer assim, ela começa a dizer, ei, vou nada me juntar, ninguém é melhor que eu, lá só tem hipócrita. Isso é uma desculpa de quem está neurótico.
Porque se aquelas pessoas, você diz, são ruins, são hipócritas, são isso, são aquilo, mas elas estão indo para a igreja para louvar o Senhor, para adorar a Deus em um lugar junto com os irmãos, e você acha que é tão santo que não pode se juntar com elas? Elas pelo menos estão tentando fazer alguma coisa, quando a pessoa já parou, está em estado catatônico, está para morrer. Já está para morrer já, e achando que é o santarrão. Você vê? Quando a pessoa perde o equilíbrio mental, o que acontece? Então, claro, desassociação, o 6º atributo da neurose, e aí vem o 7º. Os 6 primeiros são uma fase progressiva, que se move em um controle completo demoníaco. Mas há algo diferente sobre esta última característica, que eu gostaria de examinar mais de perto aqui. Isso se chama conversão. Conversão. A última característica, que não está no quadro, só deixei o espaço para ela ali, é a conversão. Veja, meus irmãos, depois de ter começado com ansiedade, você, porque isso te deixa ansioso, preocupado, você começa a fazer coisas compulsivamente. Em seguida, você tem comportamentos compulsivos, e aí isto assume o controle, tornando-se uma obsessão, que é possessão do diabo. Então, o medo põe você em depressão logo a seguir, porque não há mais esperança, a confiança começa a morrer em você, e as coisas perdem o sentido. E quando isso acontece, você para de comer a palavra para a hora, que é o alimento espiritual, no seu devido tempo. Você começa a passar fome espiritualmente. Alguns se alimentam da raiva, né? De ódio, de rancor. Né? Mas eu não sei uma pessoa quando está nesse estado do que ela se alimenta. Mas da palavra de Deus não é. Porque a palavra de Deus seria a cura para reverter todo este processo. Mas como este processo será revertido em uma pessoa que está sob uma possessão demoníaca? Onde os costumes e os hábitos que ela adquiriu durante todo este processo tornam-se a sua realidade, se torna a sua revelação, porque é aquilo que está em sua mente, é aquilo que está em seu pensamento, e isso acontece o quê? Quando você para de comer a palavra, eventualmente, como você já não deseja esse tipo de alimento, então você começa a evitar aqueles que continuam se alimentando da palavra. Você começa a se desassociar daquelas pessoas. Você os deixa fora de seu companheirismo. E começa automaticamente a ir se associando com alguém ou alguma coisa que não está andando na luz. Porque os outros que estão andando na luz, eles têm companheirismo. Eles continuam em companheirismo, estão debaixo do sangue. Ou seja, estão saudável. O sangue que está irrigando não está ainda deturpado. Por quê? Oh, meu Deus, é quanta coisa que a gente lembra. O que lemos da mensagem do resultado da decisão? O Breno perguntou ao médico, é verdade? Toda vez que eu como, eu renovo minha vida? O médico disse, sim, porque é do alimento que você está extraindo vida. Porque tudo que você come, quando chega no teu organismo, lá por dentro, não sei como que é essas peças, mas eu sei que ali é extraído o necessário para o sangue, para as células. Mas se nesse estado de doença mental, porque tudo é a mente, que é o teu coração, de acordo com o sentido bíblico, se o que você começa a se alimentar é outra coisa que não é a palavra de Deus, então, meu filho, a tua alma cada vez será coberta com a escuridão e você para de caminhar na luz. E é por isso que não há proteção, porque você está fora da palavra. O sangue não cobre isto, mas você está fora da linha divisória. Você ultrapassou o limite. Agora, a última característica da neurose toma conta. O que é uma conversão completa de uma vida centralizada em Cristo para uma vida centralizada apenas nas coisas materiais. E assim como você era um convertido para o Evangelho, você passa a ser um convertido para a incredulidade. Continua o nome de crente, continua usando o nome de irmão, continua isto, continua aquilo, e as pessoas só veem por fora,
né? Não conhece o que está por dentro, e fomos ensinados a não julgar quem quer que seja, porém esta alma, o grito desta alma foi abafado. O William Branham fala sobre isto, onde as pessoas abafam o grito oculto, o clamor oculto que está lá dentro da alma, a alma gritando por socorro. Porém, os cuidados da vida abafam até que aquilo morre. Aí você diz, como pode morrer se tinha vida? Pois bem, é o que diz no livro de Hebreus, é impossível. Aqueles que uma vez foram iluminados, provaram dos dons celestiais, observe. O que é que está nas Escrituras? Vamos ler agora então. É dito que nos últimos dias apostatariam da fé. Quantas vezes já lemos isto? Então entenda esta realidade. Se apostataram da fé, que é revelação, então estas pessoas receberam a verdade. Elas receberam o conhecimento da verdade. Elas receberam uma revelação pura. Mas caíram desta revelação. E aí temos conversão, a sétima característica desta condição neurótica, que William Branham disse que o mundo inteiro caiu nesta armadilha. Agora, deixe-me citar aqui as Escrituras, não sei se vocês desejarão acompanhar. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, este texto fala da apostasia da fé no fim dos tempos. Apostasia que é desviamento, afastamento. Então alguém se afastou da fé. Alguém conheceu o que é revelação e aquilo foi abafado. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Agora, como pode uma pessoa receber a verdade de Deus e daí a pouco começar a ouvir demônio? O diabo tem uma forma, teve uma via, uma forma de chegar até lá. E de acordo com o que temos estudado, ele começa a tirar teu foco da realidade do tempo do fim, do tempo quando o Filho do Homem se manifesta, trazendo a realidade infalível de Deus vivo para nós, a própria vida de Deus vindo para vivificar a porção de vida eterna que está em nossa alma, e aí ele começa a tirar o teu entendimento disso, e você começa a tua ansiedade, a tua preocupação será mais pelas coisas desta vida. Então ele começa a te desviar o foco, a ponto de você estar preocupado com este lado, e o lado espiritual você vai empurrando com a barriga. E Jesus disse, o que é que está acontecendo com vocês? Por que estão tão preocupados? Não esteja ansioso pelo dia de amanhã. Veja que não é pelo hoje, é pelo amanhã. Conseguirei pagar as contas amanhã? Conseguirei alimentá-los amanhã? O que será que vai acontecer? O que será do emprego? Será que eu vou conseguir isso? Será que eu vou conseguir aquilo? E o diabo sabe, veja a desculpa. Porque você diz, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer um curso, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Porque, afinal de contas, se eu não trabalhar, eu não como. A maldição foi essa, você tem que fazer isso só do seu próprio rosto. Aí você mete as caras, como diz, vai fazer. E o diabo aproveita exatamente isso para, em todo este processo, tirar a tua atenção daquilo que você deveria fazer e que Jesus advertiu há mais de 2000 anos atrás. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não é assim que está na palavra? Pois bem, em Efésios capítulo 4, versículo 18 ao 20, Efésios 4, versículo 18 ao 20, mostra que está cortado. Quando uma pessoa chega numa situação dessa, ela é cortada da vida de Deus, porque a vida de Deus vem através de sua palavra. E uma vez que a pessoa é cortada da vida de Deus, ela está sob influência errada, ou um entendimento errado, porque o seu entendimento foi escurecido. Eu disse, a alma fica em escuridão. Pois é o que está aqui em Efésios 4, versículo 18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, que é o seu entendimento, que é a sua mente. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Amém. Em Lucas 8, versículo 13,
São Lucas capítulo 8, versículo 13. Estes não têm, esses apodrecem, porque eles se distanciam da verdade. Eles se tornam podres. Eles não têm vida. E claro, que algo sem vida morre. Lembra disso que é morte? Separação de Deus. Se ler em Efésios, diz que estão cortados da vida de Deus. A vida não flui. Não flui. Se o sangue deixar de irrigar o teu dedo, então esse dedo vai morrer. Ele vai apodrecer. Vê? Ele vai ter que se separar do corpo, ele vai atrofiar. Agora veja, em Lucas 8, versículo 13. E os que estavam sobre pedra, estes são os que? Então é pessoas. Ouvindo a palavra, oh glória, a receberam com alegria. Mas, como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. O que acontece no tempo da tentação? É o que acontece quando o teu corpo não tem imunidade, uma boa imunidade. Qualquer ventinho, meio frio, já fica gripado. Qualquer mudança de clima, você já está doente. Baixa imunidade. Agora, se somos imunizados, se a nossa imunidade vem pela palavra, porque nós lemos também, não sei em qual carta diz sobre conservados. Então você tem que ser colocado em conserva. Para durar, para aguentar. A verdade é esta. Então veja, vem a tentação, desviam. Baixa imunidade. Primeiro sorriso vem pela frente, a pessoa já cai. Um elogio já deixa a pessoa achando que é um Deus. Uma crítica derruba a pessoa que ela não se levanta mais. Um bom dia já é o suficiente para dizer ela está apaixonada por mim. Uma cantada bem feita ou mal feita, não sei se existe cantada bem feita ou mal feita nesse sentido, né? Já é suficiente para aquela mulher esquecer seu marido ou o marido esquecer que tem uma esposa em casa e assim sucessivamente. E o que é isso? Baixa imunidade, porque o alimento que está ingerindo não está indo para a região, não está sendo feito adequadamente, da forma correta. A pessoa deixou de se alimentar em algum momento. Não tem como você ser crente e incrédulo ao mesmo tempo. Mas eu nunca me desviei da fé, eu sempre creio na verdade. Bem, em algum momento você vacilou e deixou a incredulidade reinar no teu entendimento, no teu coração. Ou você não teria feito isto, feito aquilo e assim sucessivamente. Pois bem, em Lucas capítulo 13, versículo 22, por isso que eu não li a escritura no início, viu, do culto, que nós iríamos ler várias outras escrituras. Nós encontramos que tem uma mesma palavra aqui que fala sobre desviamento, que fala sobre apostasia, de pessoas que se teriam afastado. Lucas capítulo 13, versículo 22, está escrito: E percorri as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um Senhor: São poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, fechar a porta, e começardes de fora a bater a porta, dizendo... Então, esta palavra aqui, de fora, você vê essa palavra que está aí? Não sei se na sua tradução está assim. Como é que está na tradução de vocês? De fora. Esta palavra aqui, ela tem o mesmo sentido de apostasia, de cortado, de separado. É aquilo que nós lemos lá em Efésios: entenebrecido no entendimento, cortado, quer dizer, separados da vida de Deus. A pessoa está de fora, desassociado. Dissociação. Vê? Está convertido, vamos dizer assim, para o outro lado. Então o que acontece? De fora, começa a bater a porta dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer:
temos comido e bebido na tua presença. Vê? E tu tens ensinado nas nossas ruas. O que aconteceu? O que nós lemos na outra escritura? Diz assim: procurai vos encontrar ávido para suportar essas coisas que vão acontecer e permanecer de pé diante do Filho do Homem. Não foi isso que nós lemos na outra escritura? Então observe aqui essas pessoas dizendo: nós comíamos na tua presença. Ou que eu comer aqui, vocês sabem, se trata da palavra. Não é? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. Então começarei a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Mas não permaneceram de pé. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Agora veja que estas pessoas que são lançadas fora, antes disso, estavam batendo do lado de fora, tentando entrar. De alguma forma, eles escaparam. Ou não entraram, ou saíram, deram as costas, desviaram, apostataram da fé. E ao invés de se entregarem para a realidade de Deus, deixaram dominar pela influência do demônio, do diabo. E começaram a ouvir doutrinas, que é ensino de demônio. O que faz te apegar nesta vida, nesse lado da vida. Quando foi dito que te adianta ganhar o mundo inteiro e você perder a sua alma. Em Hebreus capítulo 3, versículo 7, você vai perceber, Hebreus 3, 7, que o perverso coração, um coração cheio de incredulidade, um coração perverso e cheio de incredulidade, é porque a pessoa tem uma compreensão errada. E esta compreensão errada que a pessoa tem, a lança fora do Deus vivo. A faz afastar-se do Deus vivo. Hebreus 3, 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Porque, veja agora veja o capítulo 4, vamos adiantar um pouquinho. Hebreus 4, versículo 2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. No versículo 8, do capítulo 3, diz: não endureça o vosso coração, como aconteceu com o povo de Israel. E no capítulo 4, versículo 2, diz: porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé daqueles que a ouviram. Todas estas escrituras estão relacionadas com o fato de que as pessoas que passam por esse processo e são acometidas pela neurose não encontram a cura, e cada vez mais isso é arraigado até chegar em sua alma. Esta pessoa entra em estado de separação e converte-se em uma pessoa morta. Ela está fora da linha da vida de Deus. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, e o versículo 3, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, você vê que estamos no fim dos tempos, no tempo do aparecimento de Cristo, e algo aconteceria neste período. E é dito a nós que você fizesse de tudo para não se distanciar do conhecimento verdadeiro, não se deixasse mover ou influenciar por algo que não seja a palavra de Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis. E aqui você tem: não fica ansioso, preocupado, todo estressado.
quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, por que ficarmos preocupados? Foi dito, a preocupação das pessoas está em depressão mundial, não depressão nesse estado que os seres humanos caem, mas depressão que é queda de economia, mais ou menos isso, né? Queda de economia, quando aconteceu nos Estados Unidos e em alguns outros países, e aquela coisa toda. Então as pessoas estão preocupadas com a alta dos juros, ou a baixa disto, ou a baixa daquilo, estão preocupados com doenças infecciosas, estão preocupados com guerra, com terremoto, com isto, com tudo isso. Esta é a preocupação deles. Ninguém está preocupado com a realidade de que Deus está aqui. E tem um propósito em Ele estar aqui, em Ele ter deixado o céu e ter descido a terra. Em Hebreus 6, mais adiante, Hebreus capítulo 6, versículo 4, diz que aqueles que uma vez foram esclarecidos, Hebreus 6, versículo 4, e desviaram-se, na verdade eles caem, eles vão para fora, eles saem fora, e é impossível para eles mudar o seu pensamento em direção ao foco correto outra vez. Uma vez que eles se distanciam da verdade, é impossível a mudança de pensamento para tais pessoas. Eles se tornam incrédulos 2 vezes mais. Como diz a Bíblia, 2 vezes mais filhos do inferno. Complicado. Eles não conseguem voltar seu foco mais para a verdade. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Você sabe o que é isso? As virtudes do século futuro? Coisas que só teremos no milênio e, no entanto, foram manifestadas através do ministério de William Branham. As pessoas provaram disto e recaíram. Sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem à vergonha, ao vitupério. É isto. Aqui, agora, levando isso, já que estas pessoas que caem, ou que seu foco são mudados e ficam debaixo de uma influência maligna, é impossível eles voltarem o foco para a verdade outra vez, porque o que estamos vendo? Uma queda para a morte, vamos dizer assim. Começando por ansiedade, compulsão, obsessão, fobia, depressão, dissociação, até que se convertem em um morto-vivo, em um zumbi. E se convertem em tudo aquilo que não tem nada a ver com Deus. Aí é dito para nós tomarmos cuidado para não cairmos também. Porque o irmão Branham disse que neurose atinge todo mundo. E ele tomou como exemplo um casal ministro. Um ministro e sua esposa, que foi até seu quarto para uma conferência dizendo que não sabia o que fazer, porque estava muito nervoso, muito preocupado, muito tenso, com estresse. E o irmão Branham disse, não é só você. O mundo inteiro está nessa situação. O mundo inteiro. Então a noiva de Cristo também está passando por este problema. A diferença é que, enquanto a humanidade está perdendo seus juízos, perdendo sua mente, este perder de mente é a nossa saída. Porque sabemos que estamos com nossos corpos frágeis e nossa mente normal apodrecida. Porém, estamos aceitando a cura, que é a mente de Cristo. Fora disso, meu filho, nada mais pode ser feito. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14, é nos mandado tomar cuidado para não cairmos. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também
o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, Deus sempre nos avisa, né? Sabendo isto de antemão, que afinal de contas, estamos falando sobre neurose, e foi um alerta que o William Branham deu lá nos anos 60. Vê? Porém, isso está nos ajudando agora. Então, de antemão, a humanidade foi avisada. A catástrofe que se abateu sobre os Estados Unidos, onde perderam muito dinheiro e foi mostrada a realidade, o país, não é? Que esbanjava a riqueza, mostrou o quanto que estava em dívida, o quanto que é devedor. O Branham disse isso há 50 anos atrás, não é? E o irmão Branham jogou isso lá adiante. Eu tenho também uma citação do irmão Oliveira, onde ele diz, em menos de 20 anos aproximadamente, assim, os Estados Unidos entrará numa... Como é o nome que se dá isso, que não seja depressão? Tem outro nome. Não é aquela... Recessão. Isso em menos de 20 anos. Não sei, lá para os anos 80, 86, por aí, eu não lembro, mas eu li há uns meses atrás. O irmão veio pregando dizendo, em alguns anos, 20 anos, não lembro agora, os Estados Unidos entrará numa grande recessão e será difícil reverter este quadro. Está aí, isto aconteceu. Não está aí para contar, né? Para contar a desventura de estar lá justamente durante esse período de tempo, né? Durante esse período de tempo. Então veja, vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de quê? Pelo engano dos homens abomináveis. Por que se tornaram abomináveis? Por que se tornaram abomináveis? Nós iniciamos essa série lendo isto, olha. Nos últimos tempos, no último dia, virá tempos difíceis, tempos trabalhosos. Em outra tradução, tempos perigosos. A tradução ampliada diz tempos difíceis de suportar por causa das tensões nervosas. Foi a versão que pegamos para estabelecer nosso pensamento, que era mais apropriada, a forma que foi colocada naquela tradução, inclusive. Agora, como é que os homens se tornam abomináveis? E aí vem todas as designações. Amante de si mesmo. Então você vê que é um puro egoísmo. A pessoa está voltada para si, apenas isso. E ingratos, profanos, irreconciliáveis. Se é irreconciliável, vamos tentar salvá-los? Não existe. Estão fora da linha. Estão inalcançáveis. Não que Deus não possa alcançá-los. Estão cortados. Pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados. O que é isto? Arrebatados. É aquilo que nós vemos na outra escritura, que a vossa mente, durante esse tempo, não esteja voltada para a glutonaria e embriaguez. Arrebatados. Em êxtase, este é o nome, né? Em êxtase, enganado com o colorido desta vida. Vê? E uma pessoa que é arrebatada por esse ensino desses que já caíram, porque é uma influência demoníaca. E claro que essa influência tentará passar de um para o outro. E descaiais da vossa firmeza. Que é quando chega naquele estado último de dissociação, a ponto de se converter para o lado negro da força, como dizem. Né? Para o lado negro. Foi o que eu disse para a minha amada irmã. Eu estava pregando sobre a batalha, né? A luta entre o bem e o mal. E eu disse, olha, tu conheces toda a dificuldade, todo o trabalho, tu sabe dos dois exércitos que lutam, ou tu luta do lado do exército de Deus ou do lado do diabo. Tem certeza que você quer passar para o outro lado? Eu fui bem claro, né? Tem certeza que quer passar para o outro lado? Pois bem. E cuidado, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei. É aqui que a gente sempre pega esse versículo, né? Crescei na graça do conhecimento. Mas veja o ensino de Oliveira. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória
assim como no dia da eternidade. Amém. Amém. Eu tinha aqui várias outras escrituras, né? Mas eu acredito que é um bom momento para pararmos, já que também temos tantas outras coisas para fazer, viagem e tudo. Vamos colocar de pé. E eu não sei se encerrei a série sobre neurose, não sei ainda. Só quando eu voltar de viagem é que eu vou saber, né? Mas por enquanto ficamos assim, chegando ao último, sétimo e último atributo ou característica da neurose, que é conversão, onde as pessoas são, durante todo este período, levadas a mudar o pensamento justamente para focar naquilo que não é de Deus, que não é a realidade. Elas se tornam convertidas para o lado ruim, para o lado dele. Que Deus tenha misericórdia de nós e dos nossos amados que nos ouvem nesta hora. Senhor Deus, diante de Ti, humildemente rogamos o nome de Jesus Cristo, que o Senhor ajude a cada um de nós nesta hora. Recebe a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós, por neste momento termos nos juntado para Te louvar e para ouvir sobre a Tua palavra. Pedimos que o Senhor ajude Teu povo em toda a face da terra, abençoe nossos amados irmãos, colocamos diante de Ti a nossa viagem que estaremos fazendo, que o Senhor seja o nosso guia, esteja na liderança e que possamos ser uma bênção e uma ajuda para aqueles irmãos que estão ali aguardando a nossa chegada. Abençoa os irmãos que ficarem, Senhor, que eles também possam ser guardados e ajudados por Ti nesta hora. Entregamos nossas vidas diante de Ti, porque não há outro jeito, não há outro recurso, e desde que nós conhecemos a Tua verdade, temos sido instruídos a confiar em Deus, a confiar no Senhor. Então, com esta certeza de conhecimento, e que é verdadeiro porque está baseado em Tuas promessas, Te pedimos o nome de Jesus Cristo, que o Senhor tranquilize os nossos corações, para que possamos ter imunidade contra todos esses vírus demoníacos que o diabo tem soltado nesse tempo do fim, a ponto de William Branham dizer que abrangerá, tomará conta de toda a terra. Perdoa, Pai, nossos pecados, e que possamos a cada dia ser um exemplo diante da Tua presença, diante do Filho do Homem. É a nossa oração, no nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Amém. Deus os guarde, meus irmãos, Deus os abençoe, que o Senhor ajude a cada um de vocês. Não sei quando Cristo Jesus há de vir, e nem qual o dia em que eu hei de partir, mas eu sei quando a Sua presença luzir, será grande glória para mim, será grande glória para mim, será grande glória para mim, mas eu sei quando a Sua presença luzir, será grande glória para mim. O canto dos anjos ainda não sei, nem que sinfonia eu lá ouvirei, mas eu sei que eu falar de Jesus, o meu Rei, se aí a sinfonia pra mim, será sinfonia pra mim, será sinfonia pra mim, mas eu sei que eu falar de Jesus, o meu Rei, será sinfonia pra mim. Não sei que morada Jesus me há de dar, e nem qual dia em que eu hei de partir, mas eu sei que o bem-vindo Ele hei de escutar. Só isso será céu pra mim, só isso será céu pra mim, só isso será céu pra mim, mas eu sei que eu